Seja muitíssimo bem-vindo, Aquário. Mais uma leitura nesse canal, é uma leitura breve, aberta em 3 linhas, então procure ficar até o final, as linhas conversam entre si, e o objetivo aqui é que você possa ouvir uma palavra, uma expressão, um sinal, um tom, porque a gente trabalha com o simbólico aqui do tarô, para que, sei lá, possa servir aí validando ou descartando algo, enfim, ajudando de alguma maneira no seu caminho, nas suas escolhas, certo? Ouça com cuidado, com discernimento, se você tem Aquário forte no seu mapa. Isso depende da casa, depende das influências que existem ali. Lembrando que não somos só o signo de nascimento, existe muita coisa, um mapa de 12 casas, falando de astrologia. Então, aproveito para te contar, sabe, que tem períodos que eu ouço por um bom tempo o signo que tá com a minha lua. E é o que conversa comigo, assim, claramente em um determinado período. Depois o que tá no sol, depois alguma coisa em outro momento com o nascimento, né? Com ascendente. Enfim, tá? Mente mais aberta aí, a gente sair dos padrões convencionais e aproveitar o máximo possível esses recursos de sabedoria. Qual é a conversa para Câncer? Para Aquário? Você pode estar lidando com alguém do signo de Câncer. Ou pode estar lidando em conflitos, conflitos que eu tô falando dinâmicas, tá? Relacionais com mães. O que me cai aqui já nas primeiras cartas para falar contigo, Aquário? É essa sensação de que eu falo A e o outro lado tá entendendo B. Eu tô falando do clima, o outro lado tá entendendo política. Eu tô falando de matemática, o outro tá escutando biologia. Tem uma linha cruzada aí de informações, mas são 2 cartas do naipe de espadas. Tá na mesa o as de espadas e um pajem de espadas. Então, para um lado, existe a clareza de uma ideia, de uma expressão, de uma comunicação sobre algo. Às vezes uma decisão que foi tomada, uma escolha, não sei. Mas tem um outro lado que não tá entendendo. E aqui não é uma coisa assim, sabe? Teimosia, intransigência, apesar de que o pajem de espadas às vezes traz um pouquinho dessa energia, mas tá para além disso, num lugar de desconexão. E aí eu vou precisar, o 9 de espadas embaixo da carta, eu vou precisar abrir um parênteses aqui, Aquário, para falar assim para você, que nem sempre o momento em que a gente está se sentindo muito aéreo, muito avoado, muito desconectado da realidade, da compreensão do que o outro diz e do que eu falo, nesses momentos, nem sempre a gente nem sempre isso é consciente. Olha, até eu tô enrolada aqui. Às vezes é sim resultado de um estado do seu momento, por exemplo, um estado físico. Você passou recentemente por um susto, por um estresse, e aí há algo que acontece externamente, ou né, uma circunstância, uma situação que nos afeta mentalmente, emocionalmente, e nos deixa fora do eixo, tá? Eu tô escutando aqui. Né? A gente tá aqui, mas também não tá aqui. Então o outro tá falando comigo, mas quando eu não tô aqui, ele não tá falando, então eu não tô ouvindo. Entende? Não tá achando o sujeito. O contrário pode ser verdade, você inverte se for o caso, tá?
mas tem alguém com dificuldade de compreender com clareza algo que está sendo comunicado. Vamos ver o que mais. O que está acontecendo aqui? 2 vezes o Rei de Paus, tá? Tem uma energia masculina na mesa, pode ser uma pessoa, pode ser a energia de algo que está acontecendo, mas em geral a realeza está falando de pessoas ao redor. E 2 vezes apareceu um Rei de Paus. Engraçado. Ah, engraçado. Entendi. Eu vou falar de uma situação aqui, eu acho que é muito específico só para uma ou outra pessoa dessa leitura, tá? Que é, por exemplo, uma dinâmica entre 2 adultos, 2 pessoas decidindo algo, tomando decisões, foram feitas mudanças, e aí essas mudanças envolvem alguém mais jovem, pode ser um filho, pode ser um projeto que acabou de começar, não sei, mas a cria desses 2 adultos, vou colocar assim, tá virada do avesso. E o que é essa criança, o que isso que parece que tá fazendo tudo para contrariar, tá criando tumulto, tá dificultando o processo, o que essa cria tá fazendo é chamar atenção para a comunicação entre os adultos. Os adultos não estão se entendendo. Então imagina assim, um exemplo mais comum os pais, né? Num processo de, sei lá, de separação, e tem ali as questões da guarda, de fica como, fica quando. E os adultos não estão acertando um ponto de equilíbrio seguro. Seguro é a palavra. E aí esse filho, a gente acha, meu Deus, tá terrível de lidar, não consigo. Não falava mentira, tá falando mentira, não sabe, não para quieto, não tá dormindo. Mas o que eu tenho para dizer, se for esse o caso, numa dinâmica por aí perto, isso é a expressão de um incômodo desse menor, porque os pais, os adultos, os grandes, os donos do projeto, ou os pais, enfim, não... tem alguma coisa que não tá clara entre a ponta, né? E o que a gente vê como essa reviravolta, essa revolta, essa coisa toda acontecendo de cabeça para baixo, é a expressão, é o resultado. Tô colocando de uma forma bem ampla, tá, Aquário? De novo, é uma coisa específica, talvez seja para algum só aí, mas 2 vezes apareceu essa energia de um masculino que tomando uma decisão firme e determinada, mas precisa ajuste, porque nesse caso, o As de Espadas aqui, ele não tá numa posição boa. A gente tem uma clareza, uma certeza, mas tá faltando dados. Que coisa, Aquário. Vamos lá, que mais? Que mais sobre isso? Mais um pajem na mesa. E aí as cartas dizem... precisa reunir. E eu não tô falando de voltar atrás, às vezes, de decisões que não tem como voltar atrás. Não é isso, tá, Aquário? Mais um pajem. Tem muita coisa aqui de, sabe,
muitas coisas feitas precipitadamente, impulsivamente, às vezes no momento em que só as emoções estão, né, fortes, assim, a razão não tanto, o discernimento não tanto. Tem muito página. Agora tem um página de copas no fundo do deck, um página de paus caiu na mesa e o página de espadas. Posso estar falando de filhos, inclusive? Sim. E parece que eu tô falando com questões de família, tá? E aí o ponto de foco que o tarot pede é se Aquário olha para como eu posso reunir essas pessoas, ideias ou, né, pontas aí dessa dinâmica. Aqui não dá para enfeitar, a gente sempre vai precisar compreender as leituras dos arcanos nas nossas relações do dia a dia, seja qual for, amor, trabalho, família, enfim, amigos. Porque são nas relações, né, que essas coisas se mostram para que a gente possa compreender mais, primeiro da gente mesmo e depois do outro e, consequentemente, expandir, né, entender melhor como nós funcionamos e como é que a gente aproveita melhor essa vida, tá? E aí aqui o tarot fala, nesse momento o Aquário precisa reunir, trabalhar junto, para que haja um avanço dessa ideia que já foi né, dessa decisão que já foi tomada, desse movimento que já foi feito. Para muitos aqui já foi tomada uma decisão. É preciso reunir. E aí, eu preciso te dizer que eu sou cartomante, eu não tenho, né, habilitação para falar mais do que isso. E talvez precisa sim de um profissional que interceda. Como é que se faz, por exemplo, e é só um exemplo, tá, Aquário? A reunião de dois adultos que se separam e os filhos estão, né, nessa dinâmica parental, né? Não sei. Como é que traz as crianças, e aí, de acordo com cada idade, a maturidade de cada um deles, como é que fala isso? Como é que explica agora a nova dinâmica? Eu entendo que nunca vai ser, né, redondo, porque, enfim, essa dissolução, né, da sociedade, família, do grupo família, tem consequências, é óbvio, mas tem jeito. Tem jeito, é isso que eu tô querendo dizer, Aquário. Tô até meio gaga, tá? 3 de ouros é uma carta de progresso e cair embaixo desse as de espadas. Dá para progredir nessa ideia, desde que as pontas envolvidas possam se reunir, em especial os adultos, e aí sim juntar esses outros. Se eu tô falando de questões com filhos, com família, com isso mesmo, e aí explicar de que forma vai ser agora, que uma coisa é uma coisa, né? Problemas dos adultos são uma coisa resolvida com os adultos e as questões parentais são outras que não... Você pode pedir auxílio de profissionais para esse entendimento maior, tá? Um conselho final. O Aquário é uma leitura bem específica, tá? Procura ter os outros signos do mapa, se isso não foi uma mensagem para você nesse momento. Não tenta encaixar, simplesmente descarta que é de outra pessoa, tá? Conselho final. Conselho final, cai um sumo sacerdote. E o fundo do deck com 4 de pentáculos. Falando dessa resistência, às vezes sim, dessa intransigência em mudar alguma coisa que foi feita. E aí, vamos lá, às vezes envolve os recursos, né? Para eu mudar essa dinâmica, eu vou ter que mudar, sei lá, mexer em coisas estruturais, eu vou ter que sair dessa casa, eu vou ter que ir para lá, vir para cá. Então, envolvendo essas coisas físicas concretas, isso gera ainda mais tumulto de apego, né? Não, deixa assim como tá, a gente decide desse jeito, tá bom.
Mas isso aqui é um oculto do fundo do deck. E aí a carta conselho principal tá aqui, falando que precisa reunir para rever esses termos, para rever essa ideia. E quando eu tô falando isso, é óbvio que eu tô falando com os adultos, né? O sumo sacerdote fala pra gente de colocar as coisas nos pratos limpos, né? Ele tá, olha, com o livro aberto no colo, tem todos os elementos aos pés desse sacerdote. Não é um sacerdote que tá num templo religioso, ele tá num lugar que parece a dimensão intermediária, né, entre estarmos aqui na fisicalidade com as leis dos homens e estarmos também num campo de dimensão mais sutil, mais espiritual, eu vou usar esse termo, com as leis divinas ou naturais, como queira compreender, tá? Então, o sacerdote fazendo um intermédio dessas ordens, né, dos homens e do divino, da espiritualidade, pedindo que a gente também vá para esse espaço. Vamos chegar no meio termo. Vamos ver o que no meio termo atende todos os lados e todas as leis. E com lei a gente não discute. E se discute, futuramente a gente precisa, né, fazer os ajustes. Então, quanto antes haja essa consciência que intermedie os lados, eu tô falando muito disso aqui, tá? Tem essa solicitação de reunir-se novamente, mas com outro discurso, né, Aquário? Senão também não chover no molhado, falar mais do mesmo. Repetindo, 3 de pentáculos me diz que tem um avanço sim, mas esse avanço é concreto. Vai pedir ações práticas, tá? Tem mais alguma coisa para dizer para Aquário? Que leitura, Aquário? Um cavaleiro de copas. Tem um afastamento, sim, Sara, tem um desvínculo de grupo. Alguém tá, né? A gente fala, alguém tá indo embora. Mas é o momento. Cavaleiro de copas embaixo, anunciando que o porvir é importante. E que só abrimos caminho se isso aqui é feito da melhor forma possível. Aquário, que leitura mais tensa hoje, né? Quer dizer, tensa não, né? A vida como ela é, né, Aquário? Momentos em que a gente tem que lidar mais, né? Segurar ali o touro pelo chifre e lidar com questões de uma forma mais coletiva. Certo? Aquário. Se precisar ouvir de novo esse material, te deixo o convite, se não é inscrito, se inscrever, deixar aqui sua interação, isso ajuda bastante o nosso trabalho a se manter aqui na rede. E espero que tudo corra da melhor forma possível. Um grande abraço. Tchau, tchau.